Sejam muito bem-vindos ao canal Mundo Afora. A crise demográfica pode levar à crise econômica na China. O país registrou seu primeiro declínio populacional em 60 anos, e taxa de natalidade deve cair ainda mais na próxima década, com reflexo nas ambições econômicas de Pequim. A China registrou seu primeiro declínio populacional em 60 anos. Com expectativa de que a taxa de natalidade caia ainda mais na próxima década. A tendência é de que o legado da política de filho único, implementada no final da década de 1970 que foi revogada há 6 anos, seja um significativo retrocesso econômico para o país. O governo chinês divulgou que no ano passado a população de cerca de 1,4 bilhão de pessoas diminuiu pela primeira vez desde a Grande Fome em 1961. A diminuição populacional em cerca de 850 mil pessoas ocorreu uma década antes da previsão de Pequim e das Nações Unidas, é resultado de 1 milhão de nascimentos a menos e um número elevado de mortes, que alguns observadores especializados em China atribuem aos fechamentos ocorridos no ano de 2020 e 2021. A política de filho único, frequentemente implementada de forma brutal por meio de abortos forçados e esterilização, teve amplas ramificações para a sociedade chinesa. Nasciam mais meninos do que meninas, devido a uma sociedade na qual os homens tinham maior probabilidade de conseguir um trabalho com segurança empregatícia. E a falta de filhos exacerbou o envelhecimento da população. Quando o governo mudou de rumo em 2016 e decidiu permitir até 3 filhos por casal, a taxa de natalidade já vinha caindo drasticamente há anos. Na virada do século, nasciam 14,03 crianças por 1.000 habitantes, e no ano passado, o número era de apenas 6,77. Apesar de Pequim encorajar os casais a terem mais filhos por meio de isenções fiscais e subsídios, muitas pessoas seguem desestimuladas devido ao aumento do custo de vida. Além disso, há um choque cultural entre os valores tradicionais e modernos, no qual a sociedade chinesa espera que as mulheres cuidem das crianças e dos idosos sem negligenciar suas carreiras profissionais. A população pode encolher 40%. A expectativa é de que a bomba relógio demográfica da China tenha consequências de longo alcance. As Nações Unidas estimam que a população da China pode cair para menos de 800 milhões de habitantes até o final do século. Alguns especialistas acreditam que a China pode enfrentar um destino similar ao do Japão, cuja economia sofreu com anos de baixo crescimento como resultado da queda da taxa de natalidade e do envelhecimento populacional. A China pode até ter dificuldades para ultrapassar os Estados Unidos e se tornar a maior economia do mundo, alertou Yi Fuxian, demógrafo e especialista em tendências da população chinesa da Universidade de Wisconsin. As perspectivas demográficas e econômicas da China são muito mais sombrias do que o esperado, disse Li Fuxian. A China terá que ajustar suas políticas social, econômica, de defesa e de relações exteriores. O crescimento econômico da China ainda é dominado pela manufatura. Nos últimos 20 anos, a oferta aparentemente infinita de mão de obra barata do país ajudou a reduzir o custo de produtos de consumo, incluindo computadores, smartphones, móveis, roupas e brinquedos. Mas o outrora polo de produção de baixo custo tem sofrido cada vez mais concorrência de outras nações asiáticas como Índia, Vietnã, Indonésia e Bangladesh. Com o tempo, a escassez de trabalhadores mais jovens e produtivos tornará a manufatura na China ainda menos competitiva. Para resolver esse problema, a China precisa aumentar a produtividade da força laboral, passando de uma economia de trabalho intensivo para uma de inovação e crescimento impulsionado pela tecnologia, disse Xiaobin Wang, diretor de pesquisa do Manchester China Institute, em entrevista à DW. Caso contrário, a China cairá na armadilha da renda média. A chamada armadilha da renda média é uma situação de desenvolvimento econômico na qual países emergentes ou recém-industrializados, como o Brasil e a África do Sul, não conseguem capitalizar seu surto inicial de crescimento e a crescente riqueza da população é reduzida. Em termos genéricos, é quando um país perde sua competitividade na exportação de bens manufaturados por causa do aumento dos salários. A China foi declarada uma nação de renda média alta em 2010, dentro de 1 ou 2 anos, pode vir a se tornar um país de renda alta. O banco de investimentos Goldman Sachs divulgou no mês passado um relatório no qual afirmou que o Produto Interno Bruto, o PIB da China deve ultrapassar o dos Estados Unidos até 2035, muito antes da previsão anterior de 2050.
Para que este crescimento aconteça, reformas maciças nas instituições públicas, no sistema educacional e na cultura empresarial na China são imprescindíveis para evitar um crescimento econômico baixo. Na última década, a média foi de 6,19% ao ano. Porém, esse tipo de mudança sísmica será difícil para uma liderança acostumada a um governo autoritário, conforme foi testemunhado durante a pandemia. A política de zero tolerância e fechamentos em 2020, 2021 e 2022 do governo forçou regras draconianas de quarentenas por quase 3 anos para tentar manter o coronavírus sob controle. Não teve êxito. Muitos observadores da China não acreditam que os líderes chineses estejam dispostos a adotar políticas mais liberais. O demógrafo Yi afirmou acreditar que a população da China começou a diminuir 4 anos antes do admitido por Pequim e disse que a população chinesa já caiu para 1,28 bilhão de pessoas. Outros economistas, no entanto, acreditam que as preocupações com a queda da taxa de natalidade na China são exageradas. Segundo eles, a China ainda tem uma imensa população em idade ativa e uma idade regulamentada para a aposentadoria de 60 anos para homens e 50 ou 55 para mulheres. O sistema previdenciário da China não é tão generoso quanto o do Ocidente, portanto é menos provável que o governo seja sobrecarregado por uma população que envelhece rapidamente, já que a maioria das pessoas garante sua própria aposentadoria, o que explica a alta taxa de poupança na China. Os líderes da China ofereceram benefícios fiscais, licença maternidade mais longa e subsídios de moradia para encorajar as pessoas a terem mais filhos. E o presidente chinês, Xi Jinping, disse em outubro que o governo planeja adotar outras políticas de apoio. As medidas, no entanto, até agora tiveram pouco impacto na tentativa de interromper a tendência de longo prazo de queda populacional. Os pais chineses reclamam de esgotamento devido a empregos estressantes com longas horas de trabalho, apelidado de 996, pois muitas pessoas trabalham das 9 horas às 21 horas, geralmente 6 dias por semana. A pressão para garantir que as crianças recebam uma boa educação também é enorme e cara, especialmente quando os custos de aulas particulares e atividades extracurriculares são contabilizados. Um outro fenômeno crescente na sociedade chinesa não é bom presságio para o declínio populacional do país. Muitos jovens chineses desprivilegiados têm rejeitado a dedicação total ao trabalho e a busca por uma carreira exitosa, preferindo uma vida simples abrindo mão de ter filhos e comprar sua própria casa. Me conta aqui nos comentários como você acha que será o futuro da China. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.